Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Gente, todos os dias eu reservo um tempo da minha rotina para ler os comentários dos vídeos, responder a galera no Instagram, e eu tenho percebido que vocês têm falado muito a respeito de ter dificuldade com química. A gente sabe, galera, que química, física e matemática são disciplinas que, vamos dizer assim, 90% dos estudantes vão ter algum tipo de dificuldade, né? Isso é um fato. Se você é um aluno que tem facilidade nessas disciplinas, parabéns, show de bola, mas a realidade da grande maioria não é essa. E com relação à química, que é o que eu posso falar para vocês, a principal dificuldade narrada pelos alunos é na questão da interpretação. Muitas vezes você está fazendo um problema, esse problema ele te dá vários dados, muitos dados ao mesmo tempo, e o que acontece normalmente é que o aluno se embola não sabendo o que fazer com aquele monte de informações que estão sendo passadas. Nesse vídeo, eu vou te dar uma dica muito especial, uma dica não, umas dicas muito especiais para que você consiga melhorar e desenvolver essa questão da interpretação na química. Um detalhe muito importante, galera, é que eu não vou passar para você aqui uma fórmula mágica, um negócio que, ó, você vai fazer e amanhã você já vai estar interpretando tudo. Galera, isso no campo dos estudos não existe, tá? É importante você entender, ele é um processo gradativo, mas eu garanto para você que se você tiver paciência e aplicar essas dicas que eu vou te passar no vídeo de hoje, você vai melhorar e muito a questão da interpretação nos problemas da química, beleza? Quando a gente fala em interpretação, geralmente o que pega a galera são as questões de físico-química, ou também, como alguns alunos chamam, de química 2, a parte de soluções, termoquímica, cinética, equilíbrio, que é a parte da química que entra muito a questão matemática, estequiometria também, estudo dos gases, enfim. E aí, para eu ilustrar para vocês essa questão de domínio de interpretação, nessas questões de caráter matemático interpretativas, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou gravar a tela do meu computador e eu vou fazer com vocês, no primeiro momento do vídeo, uma resolução analítica de uma questão do vestibular da Unesp, e logo em seguida eu vou te passar algumas dicas mais específicas para desenvolver essa questão do aprendizado. Estamos aqui com uma questão do vestibular da Unesp de 2022. Essa questão, galera, para muitos alunos, ela é considerada uma questão difícil. Professor, e a sua visão? A minha visão, galera, a respeito de um nível de uma questão é muito relativo. Muitas vezes os alunos me perguntam, professor, essa questão do Enem, ela é fácil, médio ou difícil? Essa é uma pergunta individual, galera. Para você essa questão pode ser fácil, mas para outro aluno pode ser uma questão muito difícil. Então, não existe isso de classificar esta questão em fácil, médio ou difícil. Existe aquilo que é fácil para você, existe aquilo que é difícil para você. O que eu fiz foi selecionar uma questão que, para a grande maioria dos alunos, ela seria considerada uma questão difícil, porque trabalha relações numéricas e também a questão da interpretação. Eu vou resolver essa questão com vocês com muita calma e a resolução dessa questão faz parte do conteúdo do vídeo, então me acompanhe até o final. O enunciado diz o seguinte: certo spray antisséptico contém como princípio ativo digliconato de clorexidina, na concentração de 10 mg por ml. Sabendo que a massa molar desse princípio ativo é aproximadamente 5 vezes 10 ao quadrado gramas por mol e que a constante de Avogadro é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, o número de moléculas de digliconato de clorexidina presentes em um frasco contendo 50 ml desse antisséptico é. E aí você tem as opções de respostas. Aqui, aquele aluno que se distrai fácil, ele já se perdeu. Ele chegou no meio do enunciado, ele já não lembra aquilo que foi falado no começo do enunciado e com isso ele trava
e não consegue desenvolver. Nesse tipo de questão, galera, aí vai uma dica. Vá anotando os dados que são relevantes. Primeiro passo, vá destacando os dados que são relevantes, os dados numéricos que foram colocados na questão, para a gente ir para a segunda dica. Então vamos lá. O que foi nos passado aqui? Tem um spray antisséptico, ele deu o nome do princípio ativo, pelo que a gente leu do enunciado. Saber ou não saber o princípio ativo não vai mudar nada. Um detalhe muito importante que ele deu é a concentração do princípio ativo nesse spray, 10 miligramas por ml. Professor, o que isso significa? Vamos lá. Em seguida, pegue esse dado que você colocou, você já pode armar ele numa regra de 3. Vamos aqui comigo, ó. O que significa 10 miligramas por ml? 10 miligramas por ml, professor, significa que eu tenho 10 miligramas em 1 ml. Aqui que tá. Muito aluno que tem dificuldade, gente, é proibido um aluno que tem dificuldade fazer isso aqui numa regra de 3. É proibido. Mas por que, professor? Porque se você tem dificuldade na interpretação, você pega um dado do problema que falou 10 miligramas por ml e você só joga na regra de 3 10 miligramas para 1 ml, você não sabe do que é esses 10 miligramas e você não sabe do que é esse 1 ml. Ou seja, você continua perdido aqui. Isso não resolve. Faz o seguinte, ó. Ao invés de você escrever 10 miligramas por ml, que é aqui o serviço do preguiçoso, faça um negócio bem feito. Certo spray antisséptico contém como princípio ativo, aí ele deu o nome do remédio, na concentração de 10 miligramas por ml. O que você entendeu dessa frase que eu falei? Que para cada ml do spray, você tem 10 miligramas do princípio ativo. Então, escreva assim, eu tenho 10 miligramas do princípio ativo. Eu tenho 10 miligramas do princípio ativo para cada 1 ml do spray. Para cada 1 ml do spray. Perceberam como tem diferença? Quando você só escreve 10 miligramas para 1 ml, você fica perdido porque você não sabe de quem é a massa e de quem é o volume. Quando você escreve ao lado da massa e ao lado do volume do que aquele número se refere, já fica diferente, você já tem uma visão mais objetiva. Ah, quer dizer que em 1 ml do spray, professor, a gente tem 10 miligramas do princípio ativo, não é isso? Sim, é isso. Aí ele continua, sabendo que a massa molar desse princípio ativo é 5 vezes 10 ao quadrado gramas por mol, ó, ele deu a massa molar, ele deu a constante de Avogadro, que para alguns alunos pode ser relevante ou não, né, que é um número que a gente usa com muita frequência nas questões matemáticas da química. Aí vem a pergunta que é o fundamental, olha, a pergunta: quantas moléculas do princípio ativo estão presentes em 50 ml desse antisséptico? Uma dica bem bacana para você desenvolver esse tipo de problema é geralmente buscar as informações do final do problema que se relacionam com as informações do começo. Geralmente, nesses problemas matemáticos, existem informações iniciais que se conectam com informações finais. Por exemplo, vocês lembram que a primeira informação que ele deu foi a concentração do princípio ativo no spray, que é de 10 miligramas por ml. Lá no final, ele quer saber quantas moléculas a gente tem em 50 ml do spray. Ó, 50 ml do spray, peraí, 50 ml do spray. Nessa primeira linha da regra de 3, eu tenho aqui o volume do spray. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar logo esse 50 ml, que faz parte da pergunta, e eu vou jogar aqui, ó, 50 ml de spray, porque é esse o volume que a gente está trabalhando. Ah, professor, mas nesses 50 ml de spray você ainda não vai achar o número de moléculas que é o que ele está pedindo. Você vai achar a sua massa do princípio ativo. Mas é um começo, galera. Já é um começo, tá? Então, dá uma olhada nessa minha regra de 3.
10 miligramas por ml significa que em 1 ml de spray, nós temos 10 miligramas do princípio ativo. Só que o spray não tem 1 ml, o spray tem 50 ml. Então, em 50 ml desse medicamento, quantos miligramas do princípio ativo eu tenho? Aí você desenvolve aqui a regra de 3, ó. X vezes 1 vai dar X, 10 vezes 50 vai dar 500. Esse 500, galera, vai sair em miligrama, porque vocês estão vendo aqui, ó, ml embaixo de ml, miligrama embaixo de miligrama. Então, esse X ele vai sair em miligrama. E o que é o X mesmo? Escreva sem preguiça. São 500 miligramas do princípio ativo. Ah, então este número significa que eu tenho 500 miligramas do princípio ativo no frasquinho de 50 ml do spray. Só que a pergunta da questão não é a massa do princípio ativo. Se fosse massa, eu já marcaria a resposta. A questão quer saber o número de moléculas. O número de moléculas. Ah, professor, então eu preciso pegar esses 500 miligramas do princípio ativo e transformar ele em quantidade de moléculas, não é verdade? Sim. Lembrando que para fazer esse procedimento, nós utilizamos a massa em grama. 500 miligramas é a mesma coisa que 0,5 gramas, porque dividindo por 1.000, 500 dividido por 1.000 vai dar 0,5. Então, nós temos 0,5 gramas do princípio ativo. Legal? Agora, vamos transformar essa quantidade, galera, para número de moléculas? Vocês lembram que ele nos deu aqui a massa molar do princípio ativo, que é 5 vezes 10 ao quadrado gramas por mol. 5 vezes 10 ao quadrado, galera, é a mesma coisa que 500, né? Então, 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. 5 vezes 10 ao quadrado gramas por mol, o que significa gramas por mol? Que você tem 500 gramas do princípio ativo, tá? Você tem 500 gramas do princípio ativo por mol significa para cada 1 mol dessa substância. Então, 500 miligramas, ou melhor, 500 gramas do princípio ativo é a massa de 1 mol. E aqui a própria questão fala que o mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. O mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 500 gramas desse cara se referem a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou, se você tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas do princípio ativo, isso vai pesar 500 gramas. No entanto, vocês lembram que a massa do princípio ativo que tem dentro do frasco é 0,5 gramas. Então, traz esse 0,5 para cá, ó. Em 0,5 gramas do princípio ativo, quantas moléculas eu terei nessa massa? É o meu Y. Armando aqui o Y, nós vamos ter multiplicando cruzado. 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, e isso aqui dividido por 500, tá? Dividido por 500. A gente pode fazer uma jogadinha aqui de potência, galera, para facilitar o cálculo, ou se você tem facilidade, você pode fazer aqui o cálculo direto, mas eu estou partindo do princípio que você tem dificuldade, então estou fazendo aqui tudo bem compassado. 0,5, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1? É, né? 5 vezes 10 a menos 1, professor, é 0,5. Beleza. Vezes 6, vezes 10 elevado a 23. E isso aqui dividido por 500. O que é 500 em potência de base 10? 5 vezes 10 ao quadrado. Legal? Vamos então fazer as continhas aqui, minha gente, bem passo a passo. O 5 vai cancelar com o 5. Legal, professor. O único número que sobrou aqui no numerador, 6. Confere. Aí aqui nós temos 10 a 23 vezes 10 a menos 1. Vocês lembram que multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, né? 23 mais menos 1, mais com menos vai dar menos, tá? Então vai ficar 23 menos 1.
23 menos 1, 22. Então, 6 vezes 10 a 22 dividido por 10 ao quadrado. Nós teremos aqui, repetindo 6, divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 22 menos 2 vai dar 20. Então, nós teremos aqui 6 vezes 10 elevado a 20 moléculas do princípio ativo. Esse é o número de moléculas do princípio ativo que nós teremos em 50 ml desse frasco. 6 vezes 10 a 20, galera, ó, temos aí como alternativa correta a resposta da questão na letra A. Agora, olha só, antes da gente fechar o vídeo, vem a parte mais importante agora, que eu deixei para o final. Eu vou deixar ainda o slide aqui para vocês irem olhando, observando, olhando para mim e olhando para a minha resolução. O que vocês perceberam, galera? Que eu fiz o problema bem compassado. A minha resolução ela ficou até longa. Eu poderia ter feito uma resolução mais curta, mas aqui eu estou fazendo uma resolução analítica. Um aluno que tem dificuldade, ele não deve se preocupar num primeiro momento com o tempo de resolução das questões, porque a primeira coisa que ele precisa vencer é a sua dificuldade. Professor, mas esse tipo de problema eu não conseguiria nem começar. Não, tudo bem. Peça para o seu professor lhe passar exercícios básicos, exercícios em ordem crescente de dificuldade. Você não vai começar a resolução das questões por essa aqui da Unesp, porque é o tipo de questão que você vai travar num primeiro momento e vai desistir. Muitas vezes, os exercícios que são apresentados para você não estão adequados em ordem crescente de dificuldade. Aí vem uma questão difícil, uma média, uma fácil, aí vem uma fácil, uma média, uma fácil, uma difícil, está tudo embolado. E para alunos que têm dificuldade, não pode ser assim. Você tem que ter uma divisão de questões mais básicas, mais simples, questões medianas, questões mais analíticas, gradativo. E outra dica muito, mas muito importante. Vocês viram agora, no final do vídeo, a resolução completa da questão. Talvez, no início do vídeo, se você tivesse pausado, você tentou fazer essa questão, você não conseguiu e tá tudo bem. Agora, o mais importante é você fazer aquilo que a grande maioria não faz, que é, ao finalizar uma aula, um exercício, um vídeo, alguma coisa assim, pega, volta para o princípio, tira um print lá só do texto da questão e tenta fazer depois. Se você não conseguir, olha a resolução, vê onde travou, volta. É necessário a insistência, galera. Eu já falei para vocês em outros vídeos aqui do canal que logo quando eu comecei a minha carreira de professor, eu tinha muita dificuldade nessa questão de interpretação, porque era uma coisa que a faculdade não me ensinou. A faculdade me ensinou química, mas ela não me ensinou a interpretar os dados, fazer análise. E tudo isso eu fui aprendendo ao longo de tempos, pegando esse tipo de questão, desenvolvendo, analisando com calma, fazendo baterias de exercícios, vendo as resoluções das questões que eu não conseguia fazer. Aí, tá, agora entendi, essa aqui é a jogada. E hoje, galera, eu considero que eu tenho um nível muito bom de interpretação para pegar uma questão dessa ou uma questão mais complexa, ler o enunciado ali, não, beleza, tranquilo, já entendi aqui o que ele quer que eu faça. Mas isso é algo que é com o tempo, gente, precisa de paciência. Hoje eu vejo muitos alunos que infelizmente não têm paciência para respeitar o seu tempo de aprendizado. E isso é extremamente importante para o teu desenvolvimento como aluno, para o teu desenvolvimento como pessoa, como estudante. Você precisa respeitar o teu tempo de aprendizado e muitas vezes você fica se espelhando no tempo do outro aluno, do teu colega, né? Poxa, meu colega aprende tão rápido, ele pega tão rápido isso aqui, ó. Teu colega é teu colega, você é você. Você tem a tua individualidade, você precisa respeitar. Então não é simplesmente, galera, essa questão é difícil e joga a toalha. A maioria dos alunos fazem isso e isso é errado. Não é essa questão é difícil, eu vou jogar a toalha. Peraí, essa questão é difícil, mas vamos ver por quê. Deixa eu pedir ajuda aqui do professor. Professor, resolve aqui para mim. Aí você anota ali a resolução. Talvez você não tenha entendido no primeiro momento. Chega em casa, analisa com calma. Alunos que têm dificuldade não devem focar em quantidade de exercícios, sim em qualidade.
A quantidade, ela vem em segundo plano, depois que você já criou uma base, já criou uma habilidade daquele assunto. Eu costumo fazer esse tipo de trabalho com os alunos do meu curso, que é justamente para desenvolver esse nível de interpretação neles. Então, tem muitos alunos que chegam no curso com muitas dificuldades, dificuldade na interpretação, a gente vai inserindo aos poucos essas questões analíticas, e quando vem em poucos meses, o aluno já está desenvolvendo isso com muita facilidade, com muita tranquilidade e naturalidade. Mas é um processo, galera, precisa de paciência, você precisa respeitar o teu ritmo. Eu quero saber o seguinte, você que está me assistindo agora, tem alguma dificuldade em química? Qual que é a sua dificuldade? É na interpretação? É no conteúdo? É na análise dos dados? Coloquem para mim aqui nos comentários, eu quero saber como é que é a relação de vocês com a química nessa questão da interpretação, do grau de dificuldade nas questões, porque quem sabe esses comentários podem gerar uma inspiração para um novo vídeo, alguma coisa na pegada que vocês colocarem, beleza? Então coloquem aqui nos comentários que certeza que eu vou ler todos. Vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like para ajudar o trabalho do professor, se inscreva no canal se você é novo por aqui, meu querido aluno, porque aqui é um canal diferenciado de química, resoluções analíticas, explicações detalhadas, então para você que quer aprender química de verdade, aqui é o lugar. Não esqueça também que na descrição do vídeo tem todos os meus cursos. Vou ficando por aqui e vejo vocês na nossa próxima videoaula. Grande abraço a todos, meus queridos, e até a próxima. Valeu!